22 de julho de 2022. Essa aula aqui, gente, que eu vou fazer bem curta, ela é informativa para quem tem o módulo de mudança de caráter. Então, se você é meu aluno, tá dentro desse processo aqui de entendimento, vamos dar uma aulazinha aqui agora. Vamos aproveitar que a gente está no Chau. Essa análise do Chau eu fui passada às 10 horas, hoje em live, no fechamento da semana, para todos os alunos no Discord. Nós aguardávamos o preço nessa região, tomada líquida desse movimento, e ele também tinha a possibilidade dele tomar essa liquidez aqui em cima. Tá? Então o preço flui no movimento que veio desde ontem, dia 21, toma essa região líquida e a gente havia a expectativa dele tomar 17,44 nessa faixa de preço aqui. Porém, nesse movimento dele, que ele faz um direcional altista, né, nós podemos entender que ele vem fazendo um processo de alta em BMS, principalmente em M5. Então, em M30, na data de hoje, dia 22, nós identificamos o preço num direcional desde esse fluxo aqui, ó, da Ásia ou de Londres. Então, ele vem fazendo o movimento dele em M5, ó, depois dessa BMS de M30. Ele segue nessa primeira estrutura perdida. Ele segue nessa daqui, mais uma BMS nova, nessa faixa de preço. Depois ele vem e faz esse daqui. E lá em cima ele faz também mais uma pontinha de uma máxima quebrada. Só que o preço não continua fluindo para cima. Ou seja, esse fluxo altista em M30 foi finalizado quando o preço toma a liquidez dessa região lá de trás que a gente mapeou. Então, o que ele vem e faz? Né? A gente fala que ele toma a ponta líquida do preço. Ele poderia continuar o flow dele para 17,44? Sim, a gente sabe que tem liquidez lá em cima, que ele pode ser mitigado também. Porém, essa estrutura aqui interna em M5 foi feito uma mudança de caráter. Então, essa palavrinha aqui, ó, mudança de caráter, ela vem para poder te identificar na possibilidade do preço fazer um movimento contra o que vinha. Por quê? Porque ele perdeu estrutura interna. Se nós estamos numa fractal de BMS em M30, né, eu trabalho muito isso aqui com os meus alunos, uma fractal do preço em M30, todas as regiões internas que ele vai deixando cada vez máximas mais altas que as anteriores, ele vai deixando pontas de M5 dentro do preço, cada vez mais alta. Só que a mínima do movimento, nesse contexto aqui, foi perdido. Então, se você tem um movimento que teve uma mínima perdida, como foi essa, quem são as mínimas das M5? Vamos lá, ó. Primeira mínima aqui embaixo. Outra região de mínima. Essa aqui não colocou, vamos lá. Primeira mínima. Outra região de M5 que ele poderia vir fazer o fechamento. Essa daqui, porque veja bem o Senhor, ó. Senhor que rompe. Outro movimento do Senhor que rompe. Outro movimento, Senhor que rompe. Então aqui, o que a gente já identifica no preço? Um imbalance. Por que esse preço não voltou até mais ou menos essa mínima? Por causa do movimento de imbalance, ó, que existia aqui dentro. Mas houve uma quebra de estrutura aqui em cima. Então, a mínima que nós tínhamos em M5
dessa quebrazinha era essa. Uma vez que ele perde essa movimentação de mínima, não é uma BMS ainda. O preço não está te falando que ele vai cair no movimento que vinha anterior. Ele está te falando simplesmente que ele mudou o caráter. Se o preço vem no processo altista e ele agora faz um processo em queda, ou seja, uma ponta de mínima foi perdida, nós estamos diante de um processo chamado choque do movimento. Então nós temos o Flyper e o movimento choque. O movimento Flyper, quando o preço vem em queda, vai fazer o processo corretivo para alta. Nesse caso aqui, o preço vem de alta e está fazendo o processo corretivo para baixa. Então ele fez o choque em N5. Essa entrada aqui que nós realizamos, ó, a gente foi mapeada junto com os alunos. Eu avisei para todo mundo que o preço poderia vir caindo. Por quê? Nós já estamos em plena sexta-feira, o mercado praticamente já estava em posição de fechamento, 17,10. Então, de fato, o preço já estava o quê? Num processo cansativo. Ele, de fato, iria recuar. Tanto que a semana, ó, aliás, tanto que no dia, ele fez um flow de movimento de 2.600 pontos. Então, você tem a oportunidade, sim, de pelo menos buscar 1.000 pontos aqui. Então, qual que é o entendimento da mudança de caráter? Uma vez que ele perde essa mínima de M5, aguarda o reacionamento, porque ele pode voltar onde? Na região de máxima. Uma vez que o preço não tem força na região de máxima, observa dentro se ele tem um bloco deixado. Se esse bloco foi deixado, ele não vai deixar o preço seguir adiante. Então ela fica como uma barreira do movimento. E aí você tem essa mínima do choque. Essa mínima do choque, ela já te caracteriza um movimento certo que o preço vai cair. Ele vai buscar pontas líquidas que foi deixada enquanto foi subindo, tá? Quando você entra a mercado, né, você pode entrar a mercado já em M1, por exemplo, lá em segundos do movimento do preço. Quando o preço faz esse contexto aqui, ó, de queda, 50% da região de oferta já foi tomada. Toda essa partezinha daqui interna, ó, já é 50% do movimento do preço. Se você viu que aqui dentro essa marcação já é um bloco e o preço já mudou o caráter interno para você, ó, já perdeu mínima, aqui já é sua confirmação de entrada. E aí nós posicionamos a venda, deixamos o stop, tá, bem pareado na estrutura do movimento aqui em cima. Quando o preço perde esse contexto de mínima, esse stop que está aqui, você já coloca ele no 0 a 0. Ó. Determina a posição dele bem aqui junto ao preço. Por quê? Porque se o preço voltar todo contra o movimento, ele vai vir contra você, ele não toma muito aquele flutuante dentro do mercado, tá joia? E aí o preço vai seguindo sempre quebras de estrutura. Tá? Então esse é um movimento que a gente trabalha sempre dentro do preço. O trailing ativo já está numa média de 500 pontos, então o mercado pode vir voltar, porque ele está numa movimentação já em M30. Ó. Isso por quê? O que ele vai movimentar agora, gente? Porque ele acaba de tomar o quê? A liquidez daqui de dentro. Primeira liquidez de ponta. Essa daqui. Ele acabou de tomar a liquidez. Uma vez que ele toma a liquidez, já é uma mínima de M5. Então, ele vai fazer o processo normal do cíclico. Voltar para um reacionamento. Dá para fazer nova venda? Não dá para fazer nova venda. Mas pelo menos a gente conseguiu, ó. Nós conseguimos vir com o preço nessa região daqui, dessa venda, até no trailing aqui dentro.
Então, 570 pontos. Se o preço não voltar no movimento dele corretivo, eu busco média de 1.900 pontos. Então, o entendimento dessa aula aqui é para os alunos que estão dentro do processo do choque, do flight, da mudança de caráter. Tá? Essa aula é específica dentro do movimento do Shao, porque a gente sabe que o Shao movimenta muito durante o dia, é tomada de liquidez do mercado em pontas. Então tá aí belo entendimento para vocês compreenderem o processo na mudança de caráter, ok? Grande abraço para todo mundo, nos vemos na próxima semana.